Jerome Powell prestou aqui umas declarações, expressões inflacionistas, eletricidade, mais milionários no mundo e em Portugal. Tantos assuntos que temos para esta semana no Market to Market. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos os mercados bolsistas e também os temas que estão a marcar a atualidade económica. E como sempre tenho comigo Pedro Lino. Olá, Pedro. Olá, Bárbara, boa tarde. E também connosco temos o Filipe Garcia. Olá, Filipe. Olá aos dois, olá a quem nos acompanha, boa tarde. Agradecer aqui ao Filipe a disponibilidade para, diretamente do Porto, aqui para vocês em dia de São João, manter-nos aqui atualizados. Obrigado, Filipe, aqui pela tua disponibilidade. Então, meus senhores, esta semana também temos vários temas para falar e vamos começar aqui por Powell. Começo por ti, Pedro. O que é que há aqui de novidade, ou não tanto assim de novidade, mas que leitura podemos fazer das mais recentes declarações do Presidente da Reserva Federal norte-americana? Jerome Powell finalmente concordou que existem algumas pressões inflacionistas, principalmente porque a taxa de inflação, como nós vimos já no programa anterior, já atingiu cerca de 5% nos Estados Unidos, principalmente a inflação urbana, e há aqui uma grande discussão se a inflação é temporária, se é permanente, e sendo temporária, que é o que os bancos centrais estão a defender, no fundo, aquilo que Jerome Powell também tenta é dizer que defender a política monetária, que é não subir as taxas de juros, manter a política de compra de títulos e referindo que uma repetição dos anos 70, 80, que foi quando a inflação disparou, que será muito improvável que isso volte a acontecer, porque foi quando a inflação atingiu até valores superiores a 10%, e quando, salvo em 1981, 82, quando o Sr. Volcker estava na Reserva Federal, subiu as taxas de juros. Não quero errar, mas acho que foi para valores próximos dos 20% por essa grandeza. Também acho que é muito improvável, aliás, hoje quando falamos de taxas de juros se calhar de 2%, ou quando o mercado percepciona que as taxas vão subir até 0,5% dentro de 2 anos, até já fica, todos os investidores ficam com um frio na barriga, por isso provavelmente com uma economia tão endividada de forma global, seja os investidores, seja principalmente os governos, será muito mais difícil que os bancos centrais subam as taxas de juros, mas o que o Paulo diz é que não só não irá subir, como está a tentar gerir as expectativas da inflação. E também a secretária de Estado, Janet Yellen, também um pouco em linha, veio hoje referir que em agosto o debt ceiling, ou seja, o limite de dívida americano vai ser atingido, e hoje também chamou a atenção que, se nada for feito, que os Estados Unidos poderiam entrar outra vez num lockdown económico e podia tudo voltar atrás. Por isso há aqui Janet Yellen, ela que já foi Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que é o atual, e os dois dão-se muito bem, e no fundo há aqui uma tentativa de conjugar a política económica, a política fiscal, monetária e as expectativas que os investidores têm relativamente à inflação. É esta também a leitura que fazes, Filipe? Bom, este tema da inflação é sedutor, não é? Porque nos atinge a todos, de alguma maneira, não só nos Estados Unidos, mas aqui também. E até já tínhamos dito por aqui que este ia ser um tema do qual iríamos falar meses a fio, porque é o grande tema 2021. Para já, as indicações são de que a inflação é transitória, há realmente outras indicações que vão falando, ou melhor, vão nos levando a pensar que pode não ser, mas para já acho que essa é o consenso e de alguma maneira também a narrativa dos bancos centrais. E creio que é importante apontar a isto. Eu creio que os bancos centrais têm tentado fazer é ancorar as expectativas de inflação. Porque aqui o receio não... É evidente que nós já íamos saber, ou sabíamos que íamos ter inflação alta por causa dos efeitos de base. Ou seja, nós tínhamos tido um colapso económico
na primavera-verão do ano passado e, portanto, com muita depressão de preço, e era natural que, devido aos efeitos de base, nós tivéssemos aqui uma inflação alta em 2021. O problema, se me permite a ligeireza de linguagem, é se a inflação pega, porque a inflação não é só digamos, um fenómeno meramente monetário. Ele tem aqui metido ao barulho uma componente humana que tem a ver com as expectativas de inflação futura. Se eu achar que a inflação vai subir, eu vou tentar antecipar isso e eu próprio provocar mais inflação, como subindo os meus preços, por exemplo, aumentando a procura já de alguns bens porque acho que vão ser mais caros no futuro e com isso pressionar a procura. Ou seja, há uma componente humana na inflação ou na geração da inflação que está, digamos, que obriga a que os bancos centrais ancorem as expectativas em baixo. Eu creio que esse é, de facto, o trabalho que os bancos centrais têm vindo a fazer, e não queria deixar de referir aquilo que o Luís de Guindos ontem disse, portanto, um membro vice-presidente do Banco Central Europeu, em que aconselhava de uma maneira relativamente explícita, até polémica, a que os Estados e as empresas não subissem as pensões e os salários. Ou seja, que não subissem em resposta a esta inflação, precisamente por causa de criar efeitos de segunda ordem de inflação, que aí sim poderiam tornar a inflação mais permanente. E uma nota final relativamente à inflação, que não me canso de dizer: a inflação é de facto um imposto oculto que atinge sobretudo os mais desfavorecidos. Estamos a falar dos mais desfavorecidos, estamos a falar de famílias, estamos a falar de empresas, estamos a falar de países, e portanto, apesar de ser tentador deixar o mercado e a economia flutuar de uma maneira hiper livre, e se houver inflação, paciência, a verdade é que a inflação é um indutor de desigualdade e faz sentido olhar para este fenómeno com algum cuidado e perceber perfeitamente o que é que os bancos centrais andam a fazer. E falando também em recuperação económica, se há algo que tem marcado aqui o avanço, a possibilidade de avanço ao recuo, é o momento que ainda vivemos de pandemia de coronavírus. Começava por ti, até Pedro. Nós já temos aqui a nova variante, a variante Delta, mesmo aqui nos Estados Unidos e também na Europa e em Portugal, aqui a ser mais preponderante. De que modo é que isto pode atrasar ou acelerar, não só, e pedia já aqui, não só do ponto de vista norte-americano, ou seja, do mercado norte-americano, mas também aqui na Europa? Sim, a variante Delta já representa mais de 1/3 dos novos casos nos Estados Unidos, muito embora 45% da população já tenha a vacinação completa, e os últimos estudos indicam que que a eficácia da proteção contra esta variante é de 90%, e também os esforços que têm sido levados a cabo para que no dia 4 de julho seja atingida a imunidade de grupo nos Estados Unidos, com cerca de 70% da população vacinada. O que é facto é que representa um perigo que nós estamos a ver no gráfico que estás a mostrar, é que na Europa, no caso na linha a roxo, que é a Espanha, os casos têm vindo a subir de forma já sustentada nas últimas 2 semanas, e também já tínhamos falado aqui, salvo eu, tinha sido o Filipe que até tinha referido que este iria ser um dos temas também que iríamos ter que abordar, e o que é facto é que as curvas de novas infecções estão a mostrar isso mesmo, com alguns países a voltarem atrás nos seus desconfinamentos. Vemos já algumas restrições, vemos, por exemplo, o caso de Lisboa, é simples, nem vale a pena ir para países, e que estamos aqui já a retroceder um pouco, com impactos em toda a economia, seja na restauração, seja os bares, seja que já estavam a regressar à normalidade, seja no turismo, e as economias têm uma forte dependência deste setor, este setor do turismo, vão sofrer muito mais. Nós já estamos a ver aqui os impactos que está a ter, e que isto depois é um efeito bola de neve. Por isso, a recuperação, que até estava a ser bastante sustentada nos últimos meses, também por causa do processo de vacinação que tem sido levado a cabo, o que é facto é que estas dúvidas que existem quando a população ainda não está 100% vacinada, e quando começam a existir novos contágios e sobretudo, acho eu, que é uma pressão sobre o sistema de saúde, podem levar aqui a algum retrocesso, e acho que também foi por causa disso que ainda esta segunda-feira também vimos alguma volatilidade nas bolsas, muito embora depois tenham recuperado, e neste momento basicamente o Nasdaq está em máximos históricos, mas todas estas notícias, nós vamos estar ao sabor destas notícias nas próximas semanas.
Filipe, também achas que iremos estar nesta fase de avanços e recuos muito por causa desta variante e que isto de alguma forma pode condicionar até as perspectivas, ou seja, vês algum tipo de revisão até? Para já não. Já se notava aí há uma semana e pico uma certa alteração de sentimento em alguns mercados e sobretudo no discurso de alguns decisores políticos e ligados às organizações de saúde relativamente a esta variante. Nós vamos entrar num período difícil em que vamos ter que realmente, e agora sim, aprender a viver com a Covid. Não há indícios que a vacinação não esteja a funcionar, inclusivamente nesta variante, mas, como o Pedro dizia, a eficácia é 90%. Ora, 90% não são 100, não é? Faltam ali 10. Quer dizer que uma em 10 pessoas vacinadas pode contrair, transmitir e por aí fora, e há relatos de pessoas vacinadas que já faleceram, não sabemos se com Covid, mas efetivamente com Covid, e isso é bastante relevante. Agora, aqui o tema está muito em medir, e é por isso que digo que temos que aprender a viver, em medir qual é o peso que as medidas têm a tomar. Isto é, nós neste momento, em termos do número de infecções, realmente temos números crescentes no Reino Unido, em Portugal e nos Estados Unidos, e vamos ter de certeza em França, em Itália e por aí fora, Espanha, mas eles não justificam os lockdowns de há um ano, não é? Porque a pressão nos serviços de saúde por um lado e a mortalidade por outro não são efetivamente comparáveis. E portanto, aquilo que nós estamos a ver aqui em Portugal, e eu trago as coisas mais para Portugal porque penso que é mais fácil de todos nós acompanharmos e entendermos, acho que aquilo que está a acontecer em Portugal, em que a perspectiva do governo é um bocadinho mais de restrição e a perspectiva da presidência é um bocadinho de menos restrição, é precisamente esse balanço que vai acontecer um pouco por todo lado. Agora, parece-me que, e acho que esse é que deve ser dito, por exemplo, o verão em Portugal não vai ser aquilo que nós estávamos à espera em termos de janeiro, por exemplo, em termos de estrangeiros, mas também de nacionais. E isso vai se alargando um pouquinho para o resto da Europa e para o resto dos países. Portanto, eu acho que sim, acho que temos aqui o risco de termos um 2021 um bocadinho abaixo das previsões devido a estas variantes. E também aqui um tema que já queríamos trazer há algum tempo e que resolvemos trazer. Agora está ligado, e volto a ti, Filipe, está ligado aqui à eletricidade. E a eletricidade aqui também para explicar aqui um bocadinho a inflação, não é? Então passo-te a palavra e que pressões aqui inflacionistas é que nós podemos ver nos preços da eletricidade? Sim, apenas um ponto prévio para também explicar, tentar explicar às pessoas um bocadinho como é que isto funciona. Com a liberalização dos mercados de energia, os preços de eletricidade passaram a ter um mercado que antes não tinham. Isto já há alguns anos esta parte, mas ainda não é muito perceptível. Nós temos sempre aquela ideia que o preço da eletricidade é quase definido por portaria, quer para empresas, quer para famílias, e já não é assim. Isto tem a ver com o mercado. Bom, então que aspecto é que me parece que vale a pena salientar? É que nós temos tido subidas muito pronunciadas nos preços de eletricidade nos últimos meses. Nós estamos a falar, por exemplo, em termos de preços spot, que são aqueles que muitas grandes empresas ou aquelas que escolheram não fixar preços, estão agora a deparar-se com preços que são mais do dobro do ano passado. Isto são preços diários, têm enorme volatilidade, que isto tem a ver com o mix energético, se se usa muitas renováveis ou não. Mas queria destacar que a média de 60 dias, ou seja, de 2 meses, uma vez que isto são preços todos os dias, sem exceção, a média de 60 dias é mais alta desde 2009. Aliás, desde final de 2008 e início de 2009. O que quer dizer que nós estamos mesmo com preços substancialmente mais elevados e, como é evidente, isto pode traduzir-se em pressões inflacionistas adicionais e, quem sabe, estruturais. Mesmo os agentes económicos, normalmente as empresas que querem fixar preços de eletricidade, também têm de se deparar com cotações muito mais altas. Este gráfico que estamos a ver é a evolução dos preços para o ano de 2022. Há uma grelha aí na legenda, não é 2002, mas a culpa é minha. São preços para 2022, mas aqui consegue-se ver o disparo que há nesses preços para o ano que vem. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o seguinte: a pressão para que o mix energético vá muito mais para as renováveis, ou que contemple muito mais energias renováveis, penalizando a utilização de outras energias, faz com que os preços tenham uma enorme dependência se literalmente se faz vento ou não faz vento, se chove ou se não chove. E aquilo que temos verificado é que, perante uma maior procura relacionada com digamos, a dinamização da economia, este crescimento que estamos a ter agora,
com algumas dificuldades das renováveis acompanharem essa maior procura, e depois, isto muito importante, um aumento dos preços de gás natural e um aumento das licenças de emissão de carbono, que é um mecanismo que a Europa encontrou para acelerar a transição energética do fóssil para o renovável, temos aqui um problema. E no fim de contas, o que estamos a ver é que estes incentivos à descarbonização, que têm a sua lógica e têm o seu valor, estão neste momento a induzir a inflação. E volto ao tema de há pouco, e essa inflação é suportada por toda a economia, tende a ir em cima daqueles que são mais desfavorecidos, é o tal imposto oculto que está em cima dos mais vulneráveis, e portanto aquilo que era uma coisa boa, ou seja, ou portativamente boa da transição energética, está agora a transformar-se em inflação que é paga pelos mais desfavorecidos, e isso é preocupante. Tem aqui um efeito colateral, digamos assim. Pedro, pedia-te aqui para complementar também aqui a tua visão e também aqui a questão, além da eletricidade, também o gás, não é? Portanto, temos aqui utilities e temos uma situação que a Gazprom impulsionou o preço de gás aqui na Europa. Sim, e basicamente isto vem em complemento da exposição do Filipe, que é a noção que nós temos de ter, que é um aumento generalizado dos preços da energia, que mais cedo ou mais tarde vai ser repassado aos consumidores, porque as empresas não vão querer ou conseguir absorver este aumento de custos. E a última foi a Gazprom aumentou os preços do gás na Europa porque aproveitou o facto de existir uma falta de oferta de gás e uma grande procura por parte da Ásia, porque a China recuperou mais rapidamente a economia e aproveitou para limitar a oferta à Europa. E com isso levou a um aumento considerável dos preços. E de tal forma que os preços do gás natural na Europa atingiram o máximo desde 2008. Ou seja, já não estamos a falar de preços pré-pandémicos, estamos a falar já de quase 13 anos. E eu não posso deixar de dizer que acho que isto também pode ser uma pressão por parte da Rússia para que a Europa possa concluir definitivamente o projeto do gasoduto que liga o Norte da Europa à Alemanha, que é o Nord Stream 2, com forte oposição dos Estados Unidos, mas não deixa de ser alguma pressão, porque se o preço subir, provavelmente os europeus vão querer resolver o problema e vão querer ter acesso a gás mais diretamente. Por outro lado, também referir que, em complemento do que já referimos há 2 marcas atrás, o preço do petróleo continua a subir e está neste momento em máximos de 2018. Ou seja, temos os preços de eletricidade, preços de gás e preços de petróleo a subir em simultâneo. E isto, muito bem, podemos entender que há uma parte da subida da inflação que tem a ver com o facto da base ter sido muito baixa, mas começamos já a entrar em níveis e em valores de há muitos anos que eu acho que vão ser repassados à economia. Como o Filipe estava a dizer, os mais vulneráveis são os mais prejudicados porque são as pessoas que têm menos literacia financeira e que se conseguem proteger menos contra estes aumentos contra este imposto escondido, ou seja, são mais, se calhar, defensivas, procuram mais os depósitos ou outro tipo de aplicações que não têm alternativas e que não compensam sequer este efeito da inflação, e por isso é que vemos os mercados financeiros a subir. Há dinheiro que é aplicado e que visa, sobretudo, não só porque os bancos centrais estão a imprimir muito dinheiro, mas também há uma procura por rentabilidade, uma procura por mitigar este efeito que eu acho que é a inflação e que vem aí, não virá aos 10%, mas provavelmente, de certa medida, virá. Muito bem, e deixar aqui a nota de que se não tivermos aqui retornos e ganhos nos nossos investimentos acima da inflação, explicando de forma muito simples, estás a perder poder de compra. Daí nós estarmos sempre a mencionar, para quem esteja a chegar a este vídeo e se tiver aqui uma literacia financeira também mais básica e que necessita aqui de umas bases, também deixamos a recomendação de assistir ao podcast Money Bar, onde vai encontrar todos estes conceitos de uma forma mais simples. Também a marcar esta semana esteve a divulgação de um estudo que é normalmente publicado do Credit Suisse, em que indica o número de milionários, não só no mundo, mas depois é segmentado e
temos mais milionários em Portugal. Aliás, eu achei até curioso quando vemos aqui o estudo. Este é o estudo referente, apesar de indicar 2021, é referente a 2020, e achei até curioso porque já temos aqui Sir António Horta Osório, não é? Um português que agora é o chairman do Credit Suisse. Mas aqui o foco é, fazemos só aqui, Pedro, pedi-te aqui só uma pequena nota relativamente a este aumento, porque o que o estudo vem mostrar é que há mais milionários no mundo, mesmo em pandemia, e há mais milionários em Portugal, e vou recorrer aqui à minha cábula, 19.430 mais milionários em 2020 em relação a 2019. Eu gostava de desmistificar um pouco milionários, porque quando se fala em milionários, pensa logo tudo em taxar, em que é uma sociedade que afinal há uma desigualdade muito grande, mas esta questão de haver mais milionários tem muito a ver com a apreciação do mercado financeiro e também do mercado imobiliário, e é isto que temos que perceber. Quem consegue ou quem aplicou as suas poupanças no mercado financeiro, nem que seja para se proteger do efeito da inflação ou da desvalorização do seu dinheiro, o que conseguiu no último ano foi uma valorização substancial, muito acima da inflação, do seu património. Também quem investiu em imobiliário, que nós temos visto em Portugal, o imobiliário também tem vindo a apreciar-se de forma considerável e não podemos dissociar isto das taxas de juro negativas, no caso da Europa, e destes estímulos que fomentam a procura de alternativas de investimento. E a questão é que quem é menos avesso ao risco, quem tem possibilidade de investir, quer dizer, foi à boleia do mercado e conseguiu valorizações substanciais. Por isso eu acho que uma parte destes, quando se fala em milionários, uma parte tem a ver com a valorização dos ativos, e as pessoas que tinham, seja património financeiro, seja património imobiliário, que conseguiram uma valorização fruto uma parte é a desvalorização do dinheiro, porque eu recordo, esta lista já existe há 20 anos e $1 milhão no ano 2000 não tem o mesmo poder de compra que $1 milhão hoje. No entanto, continua-se a usar a métrica de $1 milhão. Provavelmente dentro de 5 anos vamos ter que passar para os 5 milhões, que seria, ou 2 milhões e tal, que seria o equivalente no ano 2000. Mas só recordar que nós ouvimos falar em milhão, mas com tanto trilhão que é emitido, é natural que este número continue a aumentar. Filipe, pedia-te aqui só um comentário. O Pedro disse a parte mais importante, que é este milhão, quer dizer, 1 milhão em 1910 era uma coisa, 1 milhão em 2010 é outra, 1 milhão em 2021 é outra diferente. Eu acho que estes estudos são sobretudo, enfim, para gerar atenção, para gerar buzz, para gerar, enfim, conversa, às vezes até discussão. Não lhes dou uma especial importância. Acho que a riqueza também tem a sua volatilidade, não é? Portanto, nós estamos agora num processo de grande expansão dos mercados, e isso naturalmente que provoca esse aumento na contabilidade dos milionários. Agora, eu confesso que não dou assim uma importância por aí além. Acho que seria bom que nós em Portugal tivéssemos muito mais milionários, era sinal que o país está rico. É portanto ver que esta é uma medida absoluta de riqueza, não uma medida relativa. E, portanto, no limite, se nós tivéssemos 10 milhões de milionários em Portugal, era simpático, não é? E, portanto, concordo. Portanto, eu diria que o importante é perceber se há desigualdade ou não e porque é que ela é induzida. Entre aspas, se permite a expressão, se essa desigualdade é justa ou injusta, porque também a desigualdade tem a ver com as más decisões das pessoas e por aí fora. Agora, eu acho que... Mas isso dava todo um outro programa. Pois, com certeza. Eu acho que todas as crises geram de facto os seus vencedores e os seus derrotados, e esta não é diferente. E mais uma vez, esses vencedores não são só pessoas, não são só famílias que ganham mais e famílias que ganham menos ou que deixaram até de ganhar, são também empresas, são também países, e creio que o que isto nos ensina é que as pessoas, as empresas, os países que encararam esta crise com mais saúde financeira puderam encará-la melhor e até podem ter saído aí vencedores. E, portanto, a grande mensagem desta crise, como em todas as outras, é que, tal como na saúde, convém que o organismo não esteja fraco para podermos aguentar uma doença. E eu acho que é a conclusão que daqui se tira. Quanto aos milionários, é isto. O meu desejo é que sejamos 10 milhões em breve. Portanto,
Esse é o meu E acho que toda a gente subscreve. Podem deixar aqui nos Exatamente. comentários se subscrevem ou não. Muito bem, agora é tempo do nosso Market Update. E para esta semana temos aqui em destaque Microsoft. E Pedro, porquê Microsoft? O que é que aconteceu aqui com a Microsoft? É verdade, depois de uma valorização de mais de 19%, a Microsoft atingiu a marca dos 2 trillion dólares, juntou-se ao grupo restrito das empresas que valem mais de 2 trilhões. A primeira é a Apple, que valia há pouco 2,24 trilhões de dólares. Temos agora a Amazon, a Microsoft, que está nos dois, e temos a Amazon, que está a seguir muito perto, 1,7, e provavelmente dentro de 1 ou 2 semanas iremos falar do Facebook, que está quase a passar a marca de 1 trilhão. Mas a Microsoft, depois de 19% de subida, porque é que ela continua? E vemos, e estás a mostrar o gráfico, que é uma subida sustentada, nem houve pausa, ao contrário de as Apples ou até a Amazon. A Microsoft demonstra uma subida sustentada porque vai sair agora um novo update do Windows, vai ser um dos maiores da última década, e é a expectativa que este sistema gere vendas adicionais. E o que a empresa está a fazer é, no fundo, tentar aproveitar não só o software, mas também mudanças no design no Surface, que é o que eu tenho, por exemplo, nas suas aplicações, e melhorar a performance, etc. E isso parece que não, cada vez mais utilizamos o iCloud, as empresas o 360, tudo está mais integrado. O facto de existir a necessidade de análise de dados e dados mais minuciosos para o negócio, e a Microsoft está a investir bastante nessa área, e por isso é que é uma empresa que tem continuado a demonstrar uma resiliência enorme e continua a sua caminhada. E olhamos e vemos as Big Techs aqui cada vez a terem um peso maior. Filipe? Sim, é isso mesmo. Eu acho que o que se está a notar é que os vencedores da transição digital estão a ser isso mesmo, vencedores, não é? Quer em termos de utilizadores, quer em termos de receitas e de valorização, de capitalização. A Microsoft há uns anos atrás foi até colocada em causa, enfim, não diria a sua subsistência, mas digamos a sua capacidade de ser líder, como tem sido. Mas a verdade é que as alterações do modelo de negócio, nomeadamente passando os produtos para subscrição, utilização da nuvem, a inovação por aquisição que foram fazendo, ou seja, sempre que aparecia uma feature, portanto, umas características de alguém que fazia alguma coisa que tinha interesse para o negócio, eles compram, não é? E depois também temos até algumas participações financeiras que a Microsoft tem. Por exemplo, a Microsoft, se não estou em erro, tem 1,6% do Facebook, e portanto isso também ajuda ao portfólio. Mas essencialmente, e os nomes que o Pedro disse dizem tudo, são os vencedores da transição digital. Estamos habituados a vê-los aqui, os do mundo ocidental. Se nós formos olhar para as bolsas orientais, vemos exatamente a mesma coisa com os gigantes chineses. E, portanto, o mundo neste momento é deles, da mesma maneira que era dos caminhos de ferro no início do Dow Jones, agora é claramente das empresas de tecnologia. Muito bem, e agora é tempo de passarmos então para o nosso consultório.
e no nosso espaço de consultório, aproveitar sempre para relembrar, quem quiser pode deixar então a sua questão no link que vai encontrar na descrição, porque neste espaço nós respondemos às perguntas que nos são enviadas e esta semana temos mais 2 perguntas. E que perguntas então são estas? Vamos começar pela primeira pergunta que nos chega pelo Fábio Borges. Antes de mais, parabéns pelo excelente serviço público que têm prestado com esta rubrica. Qual a vossa opinião quanto às criptomoedas, principalmente as principais como Bitcoin e Ethereum? Cada vez mais há notícias com instituições e analistas que eram mais céticos a começarem a converter-se. Acham que é um bom instrumento a adicionar ao portfólio? Com tantas instituições a aderir, será que a volatilidade será mais baixa no futuro próximo e o preço crescerá de maneira sustentada? Obrigada, Fábio. Felipe, o que tens a dizer aqui ao Fábio? Muito bem, vamos então dar início ao nosso seminário de criptoativos e investimento. Temos as nossas, não sei, temos aqui 3 horas para falar, portanto estamos com tempo. Não temos. Obrigado pela pergunta e já agora fazer os disclaimers do costume. Não estamos aqui a fazer aconselhamento financeiro, estamos a falar dos temas e a tentar ajudar toda a gente, inclusive até nós próprios, que também aprendemos quando tentamos responder estas perguntas. Vamos lá ver. Eu vou começar por dar razão, essencialmente. Há, de facto, um processo de institucionalização em curso dos criptoativos. Antigamente, há 3 anos, 4, há uns tempos, os players convencionais, os agentes convencionais do mercado, desde reguladores a bancos, casas de investimento, etc., casas de research, nem lhe tocavam, não é? E hoje não é assim que nós vemos. O que nós vemos é que já há a bolsa, as principais bolsas já têm contratos futuros relacionados com criptoativos, já se planeiam índices com criptoativos, índices nessas tais principais players, já há oferta digamos, para compra destes ativos, comprimento destes ativos em brokers mais tradicionais, há derivados. Há, naturalmente, uma tentativa de enquadramento regulatório e supervisão, ainda falamos nisso recentemente, ou seja, com digamos, a tentativa por parte das autoridades tributárias de cada país e dos reguladores, supervisores, de tentarem enquadrar estes criptoativos. E, portanto, sim, de facto, isto parece estar aqui para ficar. Não é um fenómeno meramente temporário. Agora, é preciso reconhecer que a volatilidade está no âmago destes ativos, eu não me canso de dizer. Relativamente à pergunta da volatilidade, creio que ela não vai diminuir, pelo contrário, vai continuar bastante alta. E nós vamos ter que lidar com esses ativos em forma paralela, ou seja, a circular num caminho paralelo ao sistema financeiro convencional. É evidente que, na minha opinião, não vão substituir as principais moedas, o dólar, o euro, a libra, o yuan, as moedas fiduciárias. Não vamos ter. Eu acho que os bancos centrais e os governos não vão querer perder esse poder, e há até nestas últimas semanas algumas medidas anunciadas de repressão relativamente ao desenvolvimento destes ativos. Agora, acho que tem um espaço e no caso em concreto, falo do Bitcoin, falo do Ether, naturalmente são 2 coisas extraordinariamente diferentes. A Bitcoin mais provavelmente como uma tentativa de ter algum tipo de reserva de valor, o Ether mais como uma moeda que é essencial para o funcionamento dos smart contracts e de outras aplicações em cima da blockchain. Das finanças descentralizadas. E, portanto, sim, são as duas. Digamos que dentro do horizonte das criptomoedas são claramente as duas em que, se é que podemos falar em segurança, porque a volatilidade é imensa, são aqueles que talvez tenham menor probabilidade de desaparecer no futuro. Eu sei que isto não foi uma resposta muito conclusiva, mas isto tem muitos ângulos para lhe pegar. Ou seja, só afinar aqui a pergunta é, deve-se incluir no portfólio... Pois, exato, esqueci de responder à pergunta. Se deve incluir, eu não tenho nada contra, acho é que tem que ser visto dentro da sua volatilidade, isto é, em termos de alocação. Não é um ativo para toda a gente. Não é um ativo para toda a gente, porque com muita facilidade desvaloriza 50% ou mais. Não é? Começa logo por aí. Alavancado, eu arriscaria a dizer, nunca. E quanto ao resto, sim, acho que é uma corrida de fundo, é uma posição especulativa como outra qualquer, que tem espaço no portfólio, devidamente enquadrada, porque tem volatilidade e tem risco.
aproveitar aqui este nosso momento, porque também tenho recebido aqui várias situações relatadas até por pessoas que nos acompanham. Muita atenção aos locais, mesmo quem investe em criptomoedas, aos locais onde investem as vossas criptomoedas, sob pena de serem vítimas de fraude. Cada vez há mais fraudes associadas a isto. A fraude não é na criptomoeda em si, e nós já falámos outras vezes, inclusivamente aqui, mesmo eu e o Pedro, sobre Forex. Não tem a ver, não é a criptomoeda, não é o criptoativo. É muita atenção a fazerem aqui a pesquisa, de não irem para plataformas esquisitas que ninguém conhece, sob pena de, quando derem por si, já não conseguirem recuperar qualquer ativo, seja ele criptoativo ou seja a moeda fiduciária. E vamos passar então aqui à próxima questão. Mais uma vez, obrigado pelo vosso excelente programa e iniciativa. A pandemia veio acelerar a digitalização e as mudanças no mundo do trabalho. Em consequência disso, as ações tech subiram imenso o ano passado. Como houve esta subida enorme, consideram que a performance das ações tech nos próximos anos poderá ser inferior àquelas que tínhamos vindo a assistir nos últimos anos, pré-pandemia? Obrigado. E aqui a pergunta colocada pelo Bruno Ribeiro. Pedro, o que dizer aqui ao Bruno? Bruno, antes de mais também obrigado pela questão, e também o que eu vou responder não é uma recomendação, porque depende do perfil de risco de cada investidor. Eu eu gosto também mais de ações, é público, acho que o crescimento está nas ações, não está na parte de obrigações, por isso, apesar do Nasdaq estar em máximos históricos, continuar em crescimento, mesmo este início da semana e a semana passada, com o fecho dos futuros e opções semestral ou trimestral, houve alguma volatilidade, mas o que é facto é que o mercado já continua a bater máximos. O que vemos aí que a Bárbara está a mostrar é o Nasdaq que superou os máximos que tinha registado em março, e o que nós vemos é essa transição que há pouco também estávamos a falar. O mundo acho que não vai voltar a ser como era. Podemos não estar totalmente digitalizados, mas o que é facto é que houve uma progressão enorme e provavelmente o que iríamos ver nos próximos 5, 6 anos foi antecipado. E o que vemos aqui é que, em resposta à questão, eu pedi à Bárbara para colocar as top 20 do Nasdaq, por exemplo. E o que nós vemos é que, se somarmos a percentagem das top 10, que se vão desde a Apple, Amazon, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Alphabet, Facebook, etc., até a Adobe, estas 10 empresas representam 50% do índice Nasdaq. E aqui o que temos que fazer é um exercício muito simples. Estas empresas são beneficiadas, são as vencedoras da crise ou não? Eu acho que sim, continuam a ser. Vimos há pouco na questão da Microsoft, e o que é facto é que a adoção seja do teletrabalho, seja cibersegurança, seja software, seja o comércio eletrónico, todo este ambiente foi e vai continuar a ser beneficiado. E o que nós vimos até agora com a variante Delta é que toda a gente pensava que ia regressar à normalidade, e o que é facto é que o aparecimento destas novas variantes relembra-nos que provavelmente nos próximos anos é esta nova normalidade que vamos ter que viver. Por isso, continuo a achar que estas empresas vão continuar a ser beneficiadas, muito embora possamos assistir, e é normal, a períodos de maior volatilidade, de alguma volatilidade, porque depois das empresas terem duplicado, é natural que existam alguns investidores que tomem mais valias, mas a minha opinião é que, a médio prazo, estas empresas, sendo as vencedoras, vão continuar a ser as mais beneficiadas, e sendo as mais beneficiadas, representando 50% do Nasdaq, não vejo muito. Eu percebo que muitas vezes se diz o Nasdaq está caro, vejo alguns fóruns, toda a gente a desejar crash só Nasdaq. Eu também gostava de poder comprar mais barato, mas a realidade, temos que viver com o que temos, e o que é facto é que o mercado está resiliente por alguma razão, e a razão é que as vencedoras têm um grande peso no índice e na minha perspectiva, vão continuar a ter. Muito bem, e ficou aqui a resposta ao Bruno. Obrigado uma vez mais, Bruno, pela sua questão. Relembrar então, quem quiser, tem um link na descrição para nos deixar as questões. Meus senhores,
Os temas desta semana estão arrumados. Para a próxima semana teremos certamente mais assuntos para falar. Agradecer ao Pedro, agradecer ao Filipe aqui a companhia. E já sabem que podem subscrever o nosso canal, podem continuar a acompanhar também nas redes sociais. Deixo aqui uma avaliação, porque o algoritmo, ou seja, aqui o algoritmo vai privilegiar quando há mais interação, e assim ajuda-nos também a fazer chegar este programa no qual tentamos promover mais e melhor literacia financeira a mais pessoas. Pedro e Filipe, até para a semana. Continuação de um bom dia para todos. Obrigado, até para a semana, e um bom São João É verdade. para o Filipe e para todos os que nos veem do Porto. Um abraço a todos e, bom, vamos lá para, de martelo em punho, tratar do resto da festa. Até para a semana. Adeus, até para a semana.